Quando o Papa morre, é como o presidente que é trocado. Todos os cargos caem, exceto o cargo do camerlengo e do decano. Esses permanecem. Por quê? Eles são... Porque se o Papa não retirou dele por escrito, se não tem um documento destituindo-o do cargo, ele tem direito, inclusive, de ser eleito Papa. Começou pelo Banco do Vaticano, né? Inclusive temos aí um cardeal que foi suspenso do título de cardeal pelo Papa Francisco. Esse vídeo saiu primeiro para os membros do canal. Quem é membro vê tudo antes. Seja membro também. Clica aí embaixo. Esses são os nomes que mais apareceram, né? Ele só fez é porque eu ia falar assim, é engraçado, né? Aqui no Brasil existe uma torcida muito grande. Inclusive aqui no chat aqui, todo mundo falando, a gente já falou do nome aqui, que ele tá velho pra isso, mas o Robert Sara, né? Todo mundo, tem que ser o Robert Sara. Eu tal. posso falar eu assim, torço por ele. Eu posso falar minha torcida? Muitos conservadores no chat hoje. Mas é por isso que até que eu queria que você falasse do perfil do Robert Sara. A gente falou que é difícil. Antes do Eric entrar nesse ponto, deixa eu só ressaltar uma coisa importante que o Eric falou, que é importante o povo saber disso também. Os dicastérios da Cúria Romana funcionam como os ministérios que nós temos lá em Brasília. Então, cada ministro chama-se de prefeito dentro do Vaticano. Então, eles são os ministros, são chamados de prefeitos dos dicastérios, que seriam os ministros dos ministérios de um país. Quando o Papa morre, é como o presidente que é trocado. Todos os cargos caem, exceto o cargo do camerlengo e do decano. Esses permanecem. Por quê? Eles são chanceleres. Eles têm que cuidar da vida administrativa e ritual da igreja. Todos os outros cargos caem. Neste momento, não tem cargos na igreja, por isso que a igreja está sem movimento. Enquanto não eleger o próximo Papa, nada acontece. Eleito um novo Papa, todos serão substituídos, inclusive o Camerlengo também. Inclusive, substituídos ou não, porque o Papa pode reafirmá-los no cargo. Essas pessoas. Justamente. Inclusive o mestre de cerimônias, que é aquele que ajuda o Papa nas missas. O mestre de cerimônias pode ser trocado. E são quantos escolhidos esses ministros? Quantos dicastérios nós temos hoje, Eric? Você sabe responder isso pra gente? Eu não sei. Rapidamente. Porque Francisco criou mais alguns, né? Criou, incorporou, juntou. Então, tem alguns que são dicastérios e tem outros que são... Tem três tribunais, mas tem, acho, por volta de 10 dicastérios hoje. 10, então, são 10 ministros que nós temos. Isso. Cada um tem secretário ou mais de um secretário, né? Porque às vezes o secretário é quem decide mais coisas em nome do prefeito, né? O prefeito seria o ministro, são cardeais, abaixo dele pode ser até um outro cardeal que seja secretário, são bispos, padres. Todo esse movimento ministerial forma o que nós chamamos de Cúria Romana. Fiz uma pesquisa rápida aqui, são 16 dicastérios. Dicastérios. Né? São 16 da evangelização, exato, doutrina da fé, serviço da caridade, igrejas orientais, culto divino e disciplina dos sacramentos, que é a liturgia, causas dos santos, para os bispos, para o clero, institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica, que são a vida religiosa, freis, freiras, leigos, a família e a vida, que é o ferro, né? Povão, que é o nosso o Camerlengo. O Camerlengo é o prefeito. Legal. O Camerlengo é o prefeito desse dicastério. Era, né? Porque agora caiu o título. Promoção da unidade dos cristãos, diálogo interreligioso, cultura e educação, serviço do desenvolvimento humano integral, textos legislativos e para comunicação. 16 dicastérios. Muito melhor que os ministérios que a gente tem lá em E Francisco, quando ele chega justamente para reformar a cúria, tudo isso. Lembra aquela polêmica? Porque tinha corrupção nesses ministérios, lembra de tudo aquilo que rolava? Então ele chegou com essa missão de restaurar esses ministérios. Rapaz, ele era valente. Né? E ele foi mudando os ministros, foi mudando as secretarias, tudo foi mudando. Né? Até deixar as coisas organizadas. Começou pelo Banco do Vaticano,
né? Inclusive, temos aí um cardeal que foi suspenso do título de cardeal pelo Papa Francisco. O Eric vai explicar isso pra gente, que eu tenho certeza que ele está afiadíssimo sobre esse caso desse cardeal que foi suspenso pelo Papa Francisco, mas está insistindo em participar do conclave como cardeal. Explique isso pra gente, Eric. Uhum. O cardeal, não sei se vocês querem colocar a foto Coloca dele, a foto dele aqui. É um tema, tá fervendo agora nesses dias, principalmente, é um tema que se arrasta há mais de 2 anos, se chama Angelo Becciu, com 2 Cs de casa e U no final. Angelo Becciu. Cardeal Angelo Becciu. Sim, o que aconteceu? Porque ele também é diplomata de carreira, ele é do sul da Itália, diplomata de carreira, e quem o fez cardeal foi o Papa Francisco há uns 5, 6 anos, e só que antes de ser cardeal ele trabalhava na Secretaria de Estado, que é a chefia da diplomacia do Vaticano, né? E nisso já era ele da o número Cúria. 2. Uhum. Sim, ele era o número 2 ali, e esse número 2 se chama substituto do secretário de Estado, como fosse o vice dele. É o primeiro-ministro. Secretário de Estado é o primeiro-ministro do Vaticano, porque a autoridade, o rei é o Papa, Sim. e o primeiro-ministro é o secretário de Estado. Uhum. Então, ele tem muito poder, esse substituto, o cargo que ele desempenhava, dentre os quais aprovar movimentações financeiras. O Vaticano, como dioceses e paróquias na Europa, tem costume de investir, tanto investir na bolsa quanto investir em patrimônio. Em Roma, principalmente em Roma, mas também na Itália toda, o Vaticano tem muito patrimônio imobiliário. E nisso, há alguns anos, esse cardeal, quando trabalhava lá na Secretaria de Estado, ele aprovou uma compra milionária de um prédio em Londres. E o Vaticano queria comprar esse prédio através de um corretor, do intermediário, e para investir depois alugar, depois vender. Só que pouco tempo depois, esse negócio se mostrou um prejuízo. Não era aquilo que tinham mostrado, não valia tanto. E começou o processo contra ele, porque o Vaticano também, sendo um Estado, tem o seu tribunal civil, tem juízes, tem tudo, então instauraram um processo e ele foi um dos acusados. Só que desde o começo ele começou a dizer, olha, ninguém não sabia, eu também fui enganado pelo corretor, e além disso, o pior é que o Papa sabia dessa movimentação e aprovou. O Parolin, também o secretário de Estado, aprovou. Eu não decidi sozinho, eu não poderia decidir, mas se fizeram, todo mundo se fez de surdo e não deu atenção a isso, e o processo avançou, tem muita polêmica nesse processo. Mas ele foi inocentado pela justiça, não foi? Porque o processo foi modificado durante o julgamento. O promotor fez com que o Papa modificasse a lei para prejudicar o acusado, principalmente ele, né? Porque tem outros já foram absolvidos por falta de provas e tudo, mas ele é o alvo. Até que há 1 ano ele foi condenado pelos crimes dos quais ele é acusado, e foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado. O Vaticano tem uma prisão. Tem uma prisão como Estado, tem uma prisão própria, e também uma multa milionária também, para ressarcir um pouco o prejuízo. Só que ele foi condenado e a defesa dele está recorrendo em liberdade, então ainda não foi transitado em julgado o processo dele. Então, assim que começou o processo a se complicar, ele renunciou ao cargo na Cúria Romana e renunciou aos direitos, peguem memorize essa palavra, aos direitos ligados ao título de cardeal. Só que depois, né, o Papa, com espontaneidade, a espontaneidade típica, o readmitiu para ele estar com outros cardeais em celebrações. Uma vez o Papa foi celebrar a Quinta-feira Santa na casa desse cardeal Becciu. Então não ficou um pouco claro, parece que não ficou pouco claro se o Becciu era condenado, era culpado ou não. Se ele permanece cardeal ou não. Porque continua usando as roupas de cardeal, continua com o título de cardeal, renunciou aos direitos, mas disse, não, mas o Papa me disse oralmente que eu poderia voltar
a estar com os outros cardeais nas reuniões e nas celebrações. E agora vem a bomba, mais Do uma conclave. bomba para esse contexto já complicado, né, do conclave, porque ele quer participar. E tem Nesses direito. Porque se Porque o Papa não retirou dele por escrito, se não tem um documento destituindo-o do cargo, ele tem direito, inclusive, Foi o de que eu ser vi- eleito foi o Papa. que eu- Foi o que eu vi ontem. É. Foi o que eu vi ontem. É isso tem que ter um documento do Justa, Papa cadê o Francisco documento? dizendo Não, tem um ele decreto. não foi Tem um deposto. decreto. Se não tiver decreto, ele é cardeal. Ele não foi deposto. Cadê o Porque decreto? diz lá, ele renunciou Por livre vontade. sim, aos direitos. Isso. Mas o conclave, por mais que seja uma coisa interessante, é um dever dos cardeais, porque É obrigação compete aos deles. cardeais votarem no novo Papa, não compete a outra pessoa. Isso é uma obrigação canônica. É obrigação do cardeal. Então, como ele renunciou aos seus privilégios, ele não renunciou às suas obrigações, ele renunciou aos privilégios de cardeal, não à obrigação. Então, ele é cardeal. Ele Sim. tem a obrigação de eleger o sumo pontífice. É uma obrigação, entendeu onde é que tá a problemática? Ele tem que participar do conclave. E agora o que se está pensando é isso lá em Roma. Uhum. Essas reuniões, esse conclave vai ser maravilhoso. Conheça o canal Verbo Música Católica, um refúgio completo com músicas de adoração ao Santíssimo, a doçura das canções para Nossa Senhora, a força do louvor a Jesus, o clamor ao Espírito Santo. Música que não apenas toca o seu coração, mas eleva sua alma e transforma sua casa em um santuário. Encontre a música perfeita para cada momento do seu dia. Verbum Música Católica, a sua nova playlist. Ouça agora no YouTube. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Eu te adoro, Jesus, tão próximo, tão perto. Fica comigo, Senhor, no silêncio eu te encontro. O que são os salmos? A palavra salmo vem do grego psalmos, que indica um cântico acompanhado de instrumentos de corda. Mas no hebraico, o termo para salmos é terlin, que significa louvores. Mas por que louvores? Se tantos salmos expressam dor, tristeza, desespero. Porque louvar a Deus não é apenas cantar de alegria, mas é também confiar mesmo na dor. Louvar é persistir na relação com Deus, mesmo quando tudo parece ausente ou confuso. Os salmos são, portanto, orações poéticas, que brotam da alma humana em todas as suas expressões. Alegria, gratidão, dor, arrependimento, dúvida, esperança. Eles refletem o coração do homem diante de Deus, e o coração de Deus que se revela ao homem.